Hoje é mais um vídeo com uma biografia, da série Quem é ou Quem Foi. A escritora inglesa Virginia Woolf, na minha opinião, é uma das figuras mais enigmáticas da literatura de todos os tempos. Ela foi uma mulher completamente à frente do seu tempo e quebrou inúmeros paradigmas, abriu caminho para muitas mulheres escritoras. Então, o vídeo de hoje é para nós conhecermos melhor a escritora que ficou famosa por sua maneira completamente diferente de narrar. Ela vai influenciar muitos escritores que vieram depois dela. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, mestre e doutora em literatura, e se você puder, eu já lhe peço, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e pedir qualquer resenha, qualquer análise que eu faço com o maior prazer. Então vamos lá, vamos a Virginia Woolf, A escritora, ela nasce ali no final do século XIX, em 1882, em uma época que as mulheres, na sua grande maioria, nem trabalhavam fora de casa, quanto mais elas podiam aspirar serem escritoras. Não fazia parte ali daquela época, daquele contexto. O que vai facilitar enormemente a carreira da Virginia Woolf é que seu pai era um editor, então ela cresceu e viveu ali entre os livros, e depois, no começo do século XX, ela vai se casar e, junto com o marido, fundar outra editora que vai também se tornar uma editora importante, inclusive porque vai lançar escritores que viriam a ficar famosos, como o poeta e o dramaturgo T.S. Eliot, tá? Então, isso é um diferencial. Ela tinha a editora na mão. Como editora e escritora, a Virginia Woolf entendia como era difícil, e ainda é, gente, viver profissionalmente de literatura. É dela a frase que ficou famosa, Abre aspas. Uma mulher deve ter dinheiro e um teto todo seu se ela quiser escrever ficção. A Virginia, inclusive, ela recebe uma herança, o que vai também facilitar. A Virginia, o seu marido e alguns de seus irmãos faziam parte de um grupo de intelectuais, de artistas, mas principalmente escritores, que se chamava Grupo de Bloomsbury. Bloomsbury é um bairro de Londres, existe até hoje, você pode ir lá e passear, que é onde a Virginia e seus irmãos moravam. Então, esse grupo, ele se reunia e os intelectuais falavam de muitos assuntos, Entre eles, claro, literatura. Era um grupo de vanguarda, que era contra muitas tradições estabelecidas nas artes, O que sempre me lembra, quando eu leio sobre eles, o grupo dos modernistas paulistas que fizeram a Semana de Arte de 22 aqui no Brasil. Eu acho que esses movimentos de grupo são muito interessantes, porque eles propiciam, assim, as pessoas se unirem e fazerem coisas completamente originais. O grupo de Bloomsbury durou muitos anos, e suas ideias influenciaram inúmeros pensadores e artistas ingleses. Nos anos 20, a Virginia lança seus 3 principais sucessos, que são Mrs. Dalloway, em 1925, Ao Farol, em 1927, ambos têm vídeo aqui no canal, vou deixar os links na descrição, e também Orlando, em 1928. Então, assim, no final dos anos 20,
ela já era uma escritora famosa, ela vinha de 3 sucessos, né, de 3 obras importantes. O que surpreende na narrativa da Virginia Woolf é como ela entremeia ação, pensamento e percepção, tá? Eu falo nisso nos outros vídeos, mas isso é o que nós chamamos em literatura de fluxo de consciência, em que as coisas se misturam. E que não confunda, porque não é a mesma coisa de quando, por exemplo, um personagem está pensando e agindo. Isso é muito comum. Ele está fazendo alguma coisa e ele pensa. Não, o fluxo de consciência é muito mais complexo, né? Porque o personagem mistura a ação, o pensamento e a percepção das coisas à sua volta, né? Então essa percepção, ela interrompe os pensamentos, os fatos, faz virar ali às vezes uma retomada de pensamento, tal, de sensações. Por isso é uma narrativa mais difícil, que nem sempre vem separado por pontuação e que requer, claro, que o leitor preste muita atenção à leitura. Virginia Woolf, junto com o escritor americano William Faulkner, foram os primeiros a utilizar tal técnica narrativa, tá? Então, eles têm uma grande importância, né? Virginia tem essa grande importância. E a escrita dela é considerada modernista não apenas pelo uso de fluxo de consciência, né? E de uma narrativa pluripessoal. O que é uma narrativa pluripessoal? Com histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo, então você vai ter mais de um protagonista, tá? Mas também pelos os temas que a Virginia Woolf abordava em suas obras, né? Que eram questões políticas e questões femininas. Isso não era comum nos romances do início do século XX, muito mais, né, de uma escritora mulher. Infelizmente, a Virginia Woolf sofria de depressão, ela teve várias crises ao longo da vida, quando as pessoas ainda não entendiam que depressão é uma doença como qualquer outra e como tal deve ser tratada, inclusive com remédios, né, se for necessário. Então, ali no século XX, na primeira metade, ninguém tinha esse conhecimento assim tão forte. Em 1941, ela deixa um bilhete para o marido. É um bilhete longo, eu vou dizer apenas um pedaço, para você ter uma ideia, apenas o começo, né, do bilhete. Abre aspas. É a Virginia deixando para o marido, né? Então, abre aspas. Querido, tenho certeza de que enlouquecerei novamente. Sinto que não podemos passar por outro daqueles tempos terríveis. E desta vez não vou me recuperar. Começo a escutar vozes e não consigo me concentrar. Por isso, estou fazendo o que me parece ser a melhor coisa a fazer. Você tem me dado a maior felicidade possível. Você tem sido, em todos os aspectos, tudo que alguém poderia ser. Não acho que 2 pessoas poderiam ter sido mais felizes até a chegada dessa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando a sua vida, que sem mim você poderia trabalhar. E você vai, eu sei. O bilhete continua, mas esse pedaço é o pedaço, então, em que ela faz essa declaração de amor e ela diz por que ela vai se suicidar. E a Virginia, então, se suicida aos 59 anos
entrando em um rio perto da sua casa. Ela põe pedras no bolso do casaco para ela afundar, e o seu corpo só foi encontrado 3 semanas depois que ela tinha se matado. É um triste fim, gente, para alguém tão brilhante quanto foi Virginia Woolf, né? Então, por isso que eu digo que a trajetória dela, ela é surpreendente do começo ao fim. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E até o próximo Quem Foi? Mais uma biografia para a gente conhecer a vida e a obra de um escritor famoso.